Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos felizes na casa do Senhor. Hoje nós vamos celebrar o último culto da família desse ano, né? Não será o último culto, terça-feira nós temos o último culto aqui na igreja, mas hoje é o último culto da família desse ano e nós queremos agradecer ao Senhor. Somos gratos a Deus, né? Hoje a gente pode ver bastante famílias aqui juntas e isso é fruto do Espírito Santo. O Senhor tem nos abençoado. Muitas famílias chegam nesse lugar, muitas famílias já estão aqui há algum tempo. E é tão lindo ver as famílias na casa do Senhor, servindo junto a Deus, vindo para a casa do Senhor juntos, né? Celebrando a Deus juntos. Isso é gratificante para o nosso coração. O quanto nós somos agraciados por Senhor, por ter a nossa família aqui conosco, né? Muitos vem uma pessoa apenas e a sua família não acompanha, e nós somos gratos a Deus. A gente vê famílias aqui inteiras servindo ao Senhor juntos na casa do Senhor. Uns servem na porta junto com o casal, as crianças louvam ao Senhor aqui na frente, outros participam da banda, e isso é gratificante para nós. O quão nós somos abençoados por Deus, por ter a nossa família servindo a Deus aqui na nossa igreja com alegria em nosso coração. Se a gente parar para pensar e para lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, não somente esse ano, mas ao decorrer da nossa vida, o quanto o Senhor tem nos guardado, o quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem estendido a sua misericórdia sobre nós. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, irmãos, aonde nós estaríamos? Você já parou para pensar? Se o Senhor não tivesse te alcançado, aonde você estaria hoje? O que você estaria fazendo? Como estaria a sua vida? A gente às vezes vai seguindo com a nossa vida e para pensar um pouquinho. Se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse Ele em nós e através de nós, o que seria de nós, né? Aonde nós estaríamos? Será que nós estaríamos com a nossa família hoje? Será que nós teríamos uma família? Porque o diabo ele luta para destruir as famílias, né? A gente vê aí no mundo afora o que ele tem feito. E nós somos privilegiados por Deus. Então seja grato ao Senhor. Seja grato a Ele. Em Salmos 107, versículo 1 diz: rendam graça ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Vamos celebrar esse amor? Vamos colocar de pé, nós vamos fazer uma oração. E nós vamos louvar ao Senhor com alegria, com intencionalidade, com intenção ao nosso coração. Que a intenção do seu coração nessa noite venha render graças a Ele, venha ser de louvar a Ele com alegria no seu coração, com o coração cheio de gratidão, de graça, de agradecimento ao Senhor. Senhor, obrigada por eu estar aqui. Eu te convido a fechar os olhos nesse momento, Senhor. O quanto nós somos agradecidos por Ti, Pai. O quanto o Senhor tem nos alcançado, o quanto o Senhor tem abençoado a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Senhor, nós não temos palavras para Te agradecer. Tudo que nós fizermos aqui, Senhor, é mínimo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas é com o nosso coração cheio de alegria. Nós queremos retribuir, Senhor, o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nós queremos render graças a Ti porque Tu és digno, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome porque Tu és digno. Nós queremos nos render a Ti nessa noite porque Tu és digno. Somente a Ti devemos agradecer, somente a Ti devemos louvar com alegria, somente a Ti devemos engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno, Tu és merecedor, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós, apenas a Ti nós devemos ser gratos. O nosso coração tem que estar cheio de alegria todos os dias, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, a Sua misericórdia ela dura para sempre em nossa vida. Nós Te agradecemos, Senhor. O nosso coração está cheio de gratidão a Ti, pela saúde que nós temos, pela nossa família, Senhor, pela nossa igreja. Nós somos gratos a Ti, Senhor.
Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos neste lugar. Que possamos te adorar e sentir a tua presença ainda mais em nosso coração. Que possamos celebrar a ti como se fosse o último culto, Pai, que vamos participar. Que a nossa adoração venha subir ao trono dos céus. Que a nossa adoração, Senhor, venha chegar ao teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, faça presente neste lugar, Senhor. Nós te convidamos que a tua presença venha permanecer aqui, Pai. Nós queremos te louvar com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, porque tu és digno, Jesus. Amém? Vamos celebrar o nosso Deus? Glória a Deus. Vamos celebrar ao Senhor. Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. O seu amor dura para sempre em nós. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Diga bem alto, Deus é bom. Oh, aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, eu te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Diga que Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Eu te adorarei, aleluia. Te adorarei, tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. E Deus é bom. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso louvor. Exaltamos a Ele nessa noite. Ele é santo, Ele é digno. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é.
Tu és digno, Jesus. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Exaltado seja para sempre. Exaltado seja para sempre, Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, terra e céus para sempre. Oh, nós te adoramos, Cordeiro de Deus. Levante as suas mãos e diga: vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Diga quem Ele é. Santo, és incomparável e não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, tu és incomparável e não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável e não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, tu és incomparável e não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Nós te adoramos, Jesus. Toda honra, toda glória a ti, Senhor. Oh, Ele é digno. Ele é digno. Oh, honra, glória, força e poder. 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 Diga bem alto. Honra, glória, força. Oh, Ele é digno. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder.
neste lugar. Aleluia. Erguemos a nossa mão, a nossa voz a Ti, Senhor. Tu és digno, Tu és digno, não há outro, não há outro, Senhor. Oh, Ele é digno, Ele é digno. Oh, e a honra e a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, diga. E a Ele a pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. E a Ele a glória.
exaltamos, Jesus. Tu és digno, Senhor. Não há outro além de ti, Senhor. Não há outro rei, não há outro Senhor. Tu és digno. Tu és digno, Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. Lucas capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o-viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Este homem estava com Jesus. Mas ele negou: Mulher, não conheço. Pouco depois, um homem ouviu e disse: Você também é um deles. Pedro respondeu: Homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Fim de ano chegando. Se eu pedisse para você fazer uma lista das boas ações que você fez esse ano, quantos itens você colocaria nessa lista? De tudo aquilo que você fez de bom esse ano. Acredito que muitos fariam uma lista enorme de itens, de coisas que foram feitas. Mas, se você também tivesse que fazer uma lista das boas ações que você deixou de fazer, será que essas listas teriam as mesmas proporções? Quantas coisas você deixou de fazer este ano que você parou para refletir como cristão, sabendo o bem que tem que fazer, conhecendo a vontade de Deus, e você simplesmente deixou de fazer? Talvez
por preguiça, por negligência. Mas você teria coragem de fazer essa lista? Você teria coragem de olhar nos olhos de Jesus e escrever uma lista das coisas, ações boas que você sabia que tinha que fazer, mas você não fez? Tiago 4:17 diz assim, portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Interessante, né? Não é só fazer o mal que é pecado. Deixar de fazer o bem, sabendo o que tem que fazer, eu acredito que é um pecado maior ainda. Sendo conhecedor daquilo que Deus quer para nós como seguidores de Cristo, com certeza essas ações de bondade que sabíamos que teríamos que fazer e não fizemos, tem um peso muito maior, irmão, do que aqueles que não conhecem a Deus e fazem o mal simplesmente por fazer, sem remorso nenhum no coração. Pedro, nessa passagem que nós lemos, Pedro, ele negou Jesus, sabendo que não poderia negá-lo. Pedro negou Jesus. Por quê? Porque deixou de amar Jesus? Não. Em nenhum momento Pedro deixou de amar Jesus, em nenhum momento Pedro perdeu a sua fé em Jesus, em nenhum momento Pedro deixou de acreditar em Jesus. Pedro negou Jesus mesmo amando Jesus. E eu creio que muitos aqui deixaram de fazer algumas coisas que deveriam fazer, inclusive eu, meu Deus, a minha lista seria a maior de todas, mesmo amando Jesus. Mesmo declarando que eu amo acima de todas as coisas. Mas por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro, ele era humano. Pedro, ele era como qualquer um de nós aqui. Pedro não era pior do que nós, e nem melhor do que nós. Ele era um ser humano igual a nós. E isso acontece com todos nós. Vira e mexe, nós estamos negando Jesus. Pedro tinha prometido grandes coisas para Jesus. Quem aqui prometeu grandes coisas para Deus esse ano? Queria fazer. Queria ser melhor. Não, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou amar mais o próximo, eu vou visitar mais os enfermos, este ano... Ou você só prometeu as coisas que você queria conquistar neste mundo? Mas quem prometeu? Pedro, ele prometeu grande coisa para Jesus. Ele disse assim, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Diante de Jesus, Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes, e Pedro assim, de maneira nenhuma. Todos aqui podem te negar, mas eu não vou te abandonar. Mesmo que todos te neguem, eu não vou te negar. E Pedro não disse isso fingindo, sabia? Ele não disse isso querendo enganar Jesus. Quando você diz que ama Jesus, você diz isso fingindo que ama Jesus? Não, você não diz. Quando você declara que vai fazer mais este ano em prol do reino de Deus, que você vai pregar mais a palavra, que você vai falar mais de Jesus, você fala isso fingindo? Não, você fala porque você quer fazer. Você quer fazer essas coisas.
Pedro disse isso, acreditando mesmo que não o negaria. Ele disse isso com toda certeza no seu coração: eu não vou negar Jesus. Assim como nós dissemos no começo desse ano. Esse ano a gente vai ser melhor. Pedro acreditava mais em Jesus do que as lógicas das coisas, sabia? Diante das lógicas das coisas, Pedro se atirava diante da palavra de Jesus. Jesus vem caminhando sobre o mar e Pedro diz: se é tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. A lógica era não ir, irmão. A lógica era que ele colocasse o pé na água, ele afundasse. Mas ele coloca o pé na água e sai caminhando. Confiava em Jesus ou não confiava? Acreditava em Jesus ou não acreditava? Jesus disse para Pedro assim: Pedro, a hora que foram cobrar o imposto dele, Jesus disse assim: ó, Pedro, vai lá, pesca um peixe, dentro dessa barriga desse peixe vai ter o dinheiro do imposto, vai ter a moeda. É lógico isso aí, irmão Luciano. Tu lá pegar um peixe e tirar um salário, o imposto lá da tua empresa lá, que é quanto? Mais de 100 mil por mês. Mas Pedro foi, desafiou a lógica. Pegou um peixe, o primeiro peixe que veio no anzol, na rede, ele já cortou e o dinheiro estava lá na barriga. Tinha razões para acreditar em Jesus? Tinha, assim como nós temos razões para acreditar em Jesus e confiar nele, em tudo que ele nos prometeu, porque nós não somos Jesus, mas nós somos imitadores de Jesus. Paulo não diz assim, ó, sejam meus imitadores porque eu sou igual a Jesus. Não, ele diz assim, ó, sejam meus imitadores assim como eu sou de Jesus. Mas nós, como imitadores de Jesus, muitas vezes a nossa imitação meio que ela vacila, né? Meio que cambaleia. A gente não imita com tanta perfeição. Quem imitou Jesus perfeitamente esse ano? Quem chegou diante da dificuldade, diante das tentações, diante do momento que tinha que agir com generosidade e imitou Jesus? E assim, fiz exatamente o que Jesus faria. Talvez tenha feito algumas vezes, mas todas as vezes você fez? É como quando a gente diz assim, ó, desta vez eu mudo. Desta vez vai ser diferente. Desta vez eu vou mudar. Esta é a última vez que eu ajo assim. E eu não volto mais nesse lugar. E às vezes a gente não muda. A gente age da mesma forma que agiu outra vez. Às vezes respondeu com grosseria com uma pessoa e disse assim, eu nunca mais vou responder desse jeito, cara. Ah, como eu fui grosso com aquela pessoa. Como eu não tratei bem aquela pessoa. E de repente quando tu vê, tu está tratando a pessoa da mesma forma que tu tratou outra vez. Aí eu nunca mais volto nesse lugar aí. Ah, foi que ambiente contaminado, cara. Que ambiente que, olha, que ambiente pesado. Quando vê alguém convida e você para agradar a pessoa, vai estar lá naquele ambiente de novo. Aquelas músicas, aquela loucurada e tu estás ali. Aquilo não serve mais para você, mas você está ali. E a gente vai tropeçando, e a gente vai caminhando, e o ano vai passando, e a gente quer ser melhor, e a gente quer amar Jesus, e a gente ama. E a gente fala de coração que realmente não quer mais fazer nada que desagrade a Deus. A gente não fala da boca para fora. A gente sabe o que Jesus fez por nós. A gente sabe o que Jesus fez por nós naquela cruz. A gente sabe o que estava preparado para nós se Jesus não tivesse intervido na nossa história. Todos nós sabemos, temos convicção disso. E isso não foi sabedoria nossa que nos revelou, foi o Espírito Santo que cravou isso no nosso coração. E a gente caminha com essa certeza dos nossos corações.
E a gente sabe, não, eu vou fazer melhor, eu vou tratar as pessoas de maneira melhor, eu vou ser mais generoso, eu vou resistir a essa tentação, até que chega um momento. Porque o momento chega, irmão. E geralmente chega quando a gente está mais fraco. Geralmente chega quando a gente está mais fragilizado. Pedro não falhou no templo. Aqui dentro, ninguém falha, né? Aqui dentro a gente está bonitinho, certinho. Pai do Senhor, abraça, beija e, meu Deus do céu, é uma benção. Pedro não falhou quando estava orando. Pedro não falhou quando estava pregando. Pedro, ele falhou no pátio do templo. Pedro falhou no momento em que talvez ele menos esperava. Pedro estava cansado, irmão. Pedro estava vulnerável. Pedro queria sobreviver. Quem passou esse ano inteiro querendo sobreviver? Lutando pela sobrevivência. Querendo vencer mais um dia. Mais um ano. Mesmo fraco, mesmo vulnerável. E nesse momento de vulnerabilidade, quantas vezes nós negamos a Jesus? Pedro sabia que ele tinha que perder a sua vida por amor a Jesus. Mas ele não estava preparado ainda para perder a vida por amor a Jesus. O Espírito Santo não tinha descido ainda. O ano que vem, você está preparado para morrer por amor a Jesus? Você está preparado a resistir qualquer tipo de tentação, mesmo que isso venha trazer benefícios futuros para você? Porque é isso que acontece nesses momentos. Então veio a grande pergunta para Pedro. Uma pergunta simples de responder. Você estava com ele? Você é cristão, irmão Luciano? Tiago, tu é cristão? Tu anda com Jesus? Mângela, tu anda com Jesus? Esteve com ele ontem? Quem aqui andou com Jesus esse ano? Levanta a mão. Calma, ninguém vai matar ninguém aqui, tá? Não tenha medo. Tem gente que até nesse momento fica meio com medo. Mas mesmo assim, quantas vezes você pisou na bola esse ano? Quantas vezes você deixou de demonstrar esse amor por Jesus? Já parou para pensar? Uma pergunta simples de responder. Como chegam as tentações hoje para nós, né? Elas chegam fáceis da gente dizer não para elas. Não é difícil dizer não para uma tentação. Pedro teve segundos para decidir. Que às vezes é assim. Não é feita uma pergunta para você e mandando você para casa para você pensar. É perguntado na hora, ó. Porque a tentação é assim, quando ela chega, ela te confronta. E você tem que decidir em segundos se você vai negar Jesus ou não vai negar Jesus. Não tem tempo para pensar, irmão. Porque na hora que chega, já chega com a faca no pescoço. E você tem que estar disposto a dizer se realmente você é seguidor de Jesus ou se não é. Isso, essa resposta vai estar nas suas atitudes, nas suas ações, naquilo que você crê, naquilo que você acredita. E Pedro,
escolheu responder o que muitos de nós muitas vezes respondemos. Não porque não amasse Jesus, mas porque o medo foi mais forte. Às vezes o medo é mais forte, medo de perder, medo de rejeição, medo das consequências. Porque para não negar Jesus, a gente não pode ter medo de perder. A gente não pode ter medo da rejeição, a gente não pode ter medo das consequências. Mas muitas vezes o medo de ser rejeitado, a gente nega Jesus. Para ser aceito por um bando de pessoas que não fizeram nada por nós e não vão fazer nunca nada por nós. E não são capazes de fazer nunca aquilo que Jesus fez por nós. Temos medo, negamos por medo das consequências que podem vir. Às vezes a perda de um trabalho, a perda de uma amizade, a perda de um relacionamento. Mas o medo, a rejeição e as consequências não pode falar mais alto do que o sangue de Jesus que está sobre nossas vidas. Porque um dia nós prometemos que o seguiríamos até a morte. Mas a fraqueza vai vir, o cansaço vai vir. Não foi só um medo, também foi desejo. Porque nós estamos seguindo Jesus, mas os desejos ainda estão latentes aqui dentro de nós. E são esses desejos que mais fazem a gente negar Jesus. É que faz mais a gente dizer não para Jesus, para satisfazer os nossos desejos. Os desejos da nossa carne, desejo de se encaixar em algum lugar, desejo de não complicar a vida, desejo de voltar ao conhecido, como quando você cai de novo no que você prometeu deixar. É um vacilo, um relacionamento que sabe que vai destruir a sua vida, um hábito que te pega, uma mentira confortável. Todas essas coisas nos rodeiam, irmão, e tentam nos empurrar para longe de Jesus. Pedro disse: eu não o conheço. Como assim não o conhece, Pedro? Tu andou com ele 3 anos, Pedro. Tu viu os milagres, Pedro. Tu andou sobre as águas, Pedro. Tu viu coisas maravilhosas, tu viu transformação de vida, tu viu leproso ser curado, morto, sair da sepultura. Como assim tu não conhece uma pessoa tão marcante na sua vida, Pedro? Como assim, por causa de uma besteira, você disse que não o conhece? Para se encaixar em algum lugar, para ser aceito em algum lugar. Muitas vezes para ser aceito num grupo de WhatsApp, cala a voz profética que tem em você, que tem que falar do evangelho naquele lugar, e a gente às vezes não fala. Com medo de ser excluído, irmão, do grupo. É triste, mas quantos de nós fizemos isso este ano? E Pedro disse: não o conheço. Você tem coragem de dizer que não conhece Jesus com a sua boca? Mas quantas vezes dizemos nos nossos pensamentos? Quantas vezes o nosso orgulho, a nossa arrogância apaga a memória de Jesus em nossas vidas? E Pedro disse uma vez, Pedro disse 2 vezes, e Pedro disse 3 vezes. Se o galo não cantasse, Pedro estava negando até hoje. Se o galo não canta, ele não para lembrar e pensa: Jesus já sabia, ele falou, cara. Ele sabia que eu ia vacilar, ele sabia que eu ia fraquejar. Ou seja, Pedro reconheceu, ele tem o controle de tudo. Ele não perdeu o controle sobre mim. Porque quando todos olharam Jesus sendo arrastado, açoitado, humilhado, e todos achando que ele tinha perdido,
O galo canta e Pedro lembra, ele falou que ia cantar, ele falou que ia negar, ou seja, ele não perdeu o controle. Ele sabe tudo o que está acontecendo, ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe quantas vezes nós não negamos esse ano. Quantas vezes nós vacilamos esse ano. E aqui é onde a alma se quebra, irmão. É aqui onde a nossa alma é quebrantada. É aqui que a gente lembra o quanto nós o amamos. E assim, é aqui que a gente lembra o quanto fomos infiéis. É aqui que a gente lembra e é quebrantado, porque Ele permanece fiel nas promessas que Ele tem para as nossas vidas. É aqui que a gente é quebrantado. No versículo 61 do capítulo 22 de Lucas, o Senhor voltou-se e olhou-se diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Lucas fez questão de registrar isso aqui. Foi algo muito rápido, irmão. Jesus passando acorrentado, sendo chutado, insultado, e Pedro naquele desespero negou Jesus. O galo canta, ele lembra: pai, o que eu fiz? Diz que na mesma hora os olhos deles se cruzam. Jesus está passando naquela hora, e diante de todo aquele tormento, tanto aquela agonia, ele faz questão de olhar para Pedro, não para acusar Pedro, mas com certeza para dizer: Pedro, eu ainda te amo, Pedro. Hoje não é o teu dia de morrer por mim, Pedro, e por meu nome. Hoje é o meu dia de morrer por vocês. E a Bíblia fala que Pedro, ele chora amargamente. Pedro saiu e chorou amargamente, não porque falhou, mas porque ele se viu sem desculpas. Se viu indesculpável. Ou você está aí maquinando desculpa porque você negou Jesus algumas vezes? Está maquinando? Ah, não fiz por causa disso, não fiz por causa daquilo, deixei de fazer por causa disso. Ou você está quebrantando o seu coração aí? Porque isso aqui vai fazer a diferença em 2026. Porque senão, se você está aí querendo arrumar desculpa, sinto muito, não vai funcionar. Vai entrar o ano e vai terminar o ano, e você vai chegar aqui o ano que vem dando desculpa de novo. Nós somos bons para dar desculpa. Porque não fazemos? Porque não fomos tão generosos? Porque pensamos mais em nós do que no nosso próximo? Mas Pedro se viu sem desculpa diante daquela situação. Já aconteceu você prometendo mudar e falhar? Saber que está errado e mesmo assim continuar fazendo? Continuar insistindo no erro? Amar a Deus e falhar na missão de amar o próximo? Como que você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o próximo que está do seu lado? Pedro pensou que tudo tinha acabado, que não merecia voltar mais. Mas a sua história com Jesus tinha acabado, e acreditou que a sua história com Jesus tinha acabado naquele pátio. A sua história com Jesus não acabou esse ano, amém? Você já está aí pensando: acabou tudo agora. Ai, quantas coisas que eu era para fazer não fiz. Será que acabou com Jesus a minha história? Não. Tem um ano que vem. As misericórdias do Senhor se renovam todos os anos. Se fosse todos os anos, nós estávamos mortos, né? Por isso ela tem que se renovar todo dia. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, tem um cheque em branco na cabeceira. A história de Pedro não acabou naquele pátio. Assim como a nossa história
não acabou esse ano com Jesus. Nós temos o ano inteiro para chorarmos amargamente pelaquilo que não deixamos de fazer. João 21 vai falar da terceira vez que Jesus aparece aos discípulos. Ele já tinha aparecido a primeira vez, após a sua ressurreição. Quando eles estão em portas fechadas, Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. E a segunda vez ele aparece porque ele tem que voltar, porque Tomé não estava lá e não acreditou que ele tinha ressuscitado. Mas ele volta lá por causa de Tomé. E quando ele chega lá, Tomé está ali, não, só se eu ver, daqui a pouco Jesus chega atrás dele. Aí Tomé olha, não queria tocar? Toca nas chagas, Tomé. Eu não desisti de ti, Tomé, porque tu não está acreditando. E depois dessas duas aparições, por incrível que pareça, sabe o que é que acontece? Pedro diz assim para os outros: vamos pescar? E os outros: vamos. Não para entender isso. Jesus ressuscita, aparece para eles, mesmo em forma glorificada, mas ele se dá a conhecer para eles. Eles conhecem Jesus uma, duas vezes, e depois eles pegam assim: vamos pescar? Será que ali Pedro pensou assim: tá bom, ele cumpriu o que ia fazer, ele morreu, ressuscitou, fez a parte dele, mas nós não fizemos a nossa. Nós não permanecemos fiel, nós não negamos, nós fugimos. Eu acho que esse negócio não é para nós. Não, esse negócio de discípulo é para você, sabia? Talvez você não foi um bom imitador de Cristo esse ano, mas o ano que vem dá para melhorar isso aí. Dá para nós melhorarmos isso aí. E Jesus aparece a terceira vez quando eles estão lá no mar pescando. Jesus chega lá na praia, assa um peixinho. Daqui a pouco eles olham e Jesus diz: ei, pescaram alguma coisa aí? Jesus não chegou descendo fogo do céu, trovão e a turma, oh, Jesus, não, chegou tranquilo, assou um peixinho. Ei, pegaram alguma coisa? E ele disse: não. Aí, joga a rede aí para a direita aí. Eles jogam e pegam uma quantidade de peixe. Quando eles estão puxando o peixe, João pensou assim: pai, eu estou conhecendo essa pessoa aí. É o Senhor. E Pedro sai correndo d'água. Sai correndo, e vai de encontro a Jesus. E ali eles sentam, e a Bíblia fala que eles começam a olhar para Jesus. Não, ele está diferente, claro. Mas ninguém pergunta nada, porque sabe que é ele mesmo. Está diferente, mas é ele. Está diferente, mas continua o mesmo. Está diferente, mas não mudou o modo de pensar com eles. E eles comem o peixinho, conversam, pá. Daqui a pouco, Jesus chama Pedro. Não para acusá-lo, mas para restaurá-lo. E ele pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Mais do que todos esses aí? Claro que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Claro que eu te amo, Pedro. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Quando ele pergunta pela terceira vez, Pedro, algumas versões dizem que ele ficou magoado. Uma diz que ele se entristece, mas a NVI diz que ele ficou magoado. Ficou magoado porque Jesus perguntou a terceira vez: quer saber se o Senhor sabe todas as coisas? Sabe que eu te amo. Jesus: tudo bem, Pedro, a missão não acabou, Pedro. Eu ainda continuo confiando em vocês. A missão não acabou.
Pedro caiu 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes que ele o ama, porque Jesus o levanta 3 vezes. Se Jesus fosse perguntar para você agora, no final desse ano, tu me amas, quantas vezes ele teria que perguntar? 3 vezes, irmão Luciano, não é suficiente? Mais, né? Eu acho que ele teria que ficar perguntando até amanhã de manhã para nós, me ama, me ama. E a gente lembrando, ai. Até que a gente quer saber, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Você sabe que quantas vezes eu vacilei, quantas vezes eu neguei, quantas vezes eu deixei de fazer aquilo que era para fazer. Jesus, não tem problema, cara. Levanta a cabeça. O ano novo está aí, ó. Tem ovelhas para apacentar. Tem pessoas que eu preciso ouvir a minha palavra. Tem necessitados que precisam de uma ajuda. Tem enfermos que precisam ser visitados. Quantos anos faz que o irmão ali não vem aqui não conseguiu mais participar do ministério aqui, imagina? 2, 3, 24, 25. Pode ter 3 anos, né? Mas eu acho que eu fui visitar ele umas 2 vezes. 2 vezes. Quem aqui foi visitar o irmão ali? Levanta a mão. 1, 2, 3. Você ama Jesus? Mas ele continua perguntando, tu me ama? Eu tenho um amor, mas é tão pequenininho. Não importa se é pequeno, irmão. É verdadeiro esse amor que você tem por ele? Porque se é verdadeiro, cabe a nós fazer esse crescer dentro de nós. Como? Amando o próximo. Nos esforçando mais um pouquinho, a gente pode ser melhor. A gente pode ser mais relevante nessa cidade, onde estudamos, onde trabalhamos. Nós podemos amar mais Jesus este ano. Nós podemos amá-lo mais. Mas, pastor, hoje nós temos o Espírito Santo, né? É diferente, né? O Espírito Santo não nos deixa negar Jesus. Ele nos faz lembrar que não é para negar. Mas muitas vezes depois que nós negamos. Pedro, depois cheio do Espírito Santo, em Pentecoste, prega corajosamente ali, ganha 3.000 almas, 5.000 almas para Jesus. Ele ainda vacila, sabia? E em Antioquia ele é confrontado por Paulo, quando ele age com hipocrisia diante dos gentios, porque sabia que tinha que pregar para os gentios, teria que sentar na mesa com os gentios, e quando Tiago chega com os judeus, ele se afasta, e Pedro chega, aí, que é isso, Pedro? Pisada na bola é essa, cara? Vai fugir da verdade agora? Para agradar os judeus? Vai fugir da verdade para agradar um determinado grupo de pessoas? O confronto de Paulo não destruiu Pedro. A palavra de Deus, quando nos confronta, não é para nos destruir. A palavra de Deus não destrói, ela constrói. A palavra de Deus confronta para restaurar. O confronto revelou onde ainda Pedro precisava alinhar postura com convicção. Você tem convicção que você ama Jesus? Mas você tem se posicionado como quem ama?
Paulo chegou para Pedro: Pedro, te posiciona, cara. Tu tem convicções das coisas, ninguém tem mais fé do que tu, mas tu está toda hora fora de posição. Te posiciona, cara. E às vezes nós precisamos nos posicionar. Maturidade espiritual não é ausência de erro, é disposição para correção. Uma pessoa madura não é aquela pessoa que não erra, ela vai errar, mas ela tem que estar disposta a ser corrigida, a ser confrontada. E aqui é um lugar de confronto, irmão. E se você está disposto a ser corrigido, a palavra tem poder de corrigir. Pedro não reage com ira quando é confrontado por Paulo. Pedro, cheio do Espírito Santo, não reage com ira, ele não se vitimiza e ele também não usa o tempo que ele viveu com Jesus para se desculpar. Porque tempo com Jesus também não é ausência de erro. Eu estou há 20 anos na igreja, eu estou há 15 anos, Israel chega aqui hoje e quer me dizer que eu fiz algo que não devia ter feito. Como assim? Estou há tanto tempo andando com Jesus. Quantas pessoas que estão há 30, 40 anos aí andando com Jesus, de vez em quando pisam na bola aí? E não tem maturidade suficiente para aceitar a correção. Pedro não usa a história com Jesus como escudo, porque o Evangelho não é para pessoas que não caem. O Evangelho fala de um Deus que levanta os que caem. Um Deus que levanta apesar da queda. O Evangelho é um Deus que te chama para 2026 para dizer assim: ei, levanta a cabeça. Vamos ser melhor, vamos fazer melhor. Pedro acabou sendo corajoso, não porque já não tivesse medo, nem porque não tivesse mais desejos, mas porque aprendeu a depender da graça de Jesus. Aprendeu a depender de um Deus gracioso. Talvez você esteja terminando o ano carregando culpa por aquilo que você está lutando para deixar. Você está lutando e não conseguiu deixar ainda. Talvez você esteja terminando o ano sentindo que Deus está cansado de você, cansado das suas falhas, cansado das suas quedas. Talvez você não esteja, Deus não esteja tirando você da sua luta, porque essa luta está tirando o seu orgulho. Deus permite a luta para tirar o orgulho do nosso coração. Talvez essa ferida é Deus te salvando do inferno. Salvando do inferno. Escute isso: Jesus não se assusta com as nossas quedas, Jesus não se assusta com as nossas recaídas, Jesus se aproxima delas com amor e diz: tu me ama, vamos começar de novo, vamos fazer melhor, porque há feridas que não são punições, são misericórdia de Deus. Há aflições, há confrontos que é Deus exercendo misericórdia para nos tornar melhor do que éramos. Há dores que não te matam, elas te acordam. Sabe quando você está sentindo uma dor, você acorda com aquela dor? Acorda para quê? Para tomar um remédio. Está sentindo uma dor? Alguém consegue dormir com dor? Mesmo que vá dormir sem dor, se a dor vir de noite, a pessoa não acorda? Acorda. Deus está permitindo algumas dores, alguns acontecimentos, para quê? Para nos acordar. Nos acordar para 2026. E Deus permite essas dores em nossas vidas. Quando algo desmorona dentro de você, não é rejeição de Deus. Discernimento espiritual começa quando paramos de perguntar por que dói e passamos a perguntar: em que eu estava apoiado? Em que você apoiou a sua vida em 2026, em 2025? Onde você estava apoiado em 2026? Era algo abalável ou algo inabalável?
Em que você tem apoiado a sua vida? Por isso, quando Deus se aproxima, estruturas, irmãos, frágeis, tem que ranger. Se nós estamos apoiados em Cristo, irmão, qualquer ventinho que vem, ele abala tudo. Ele destrói tudo. Se a gente não se junta com pessoas que estão estruturadas em Cristo, irmão, facilmente de um casamento se desaba, acaba tudo. Um relacionamento, é família, tudo é destruído. Porque muitas vezes nós firmamos, a nossa base é firmada naquilo que a gente está vendo, naquilo que os nossos olhos veem. A palavra diz que tudo o que pode ser abalado, será abalado, para que permaneça apenas o que não pode ser removido. Pedro, Satanás pediu para peneirar você, e eu roguei ao Pai para que tu não desfaleça. Jesus não disse assim, Satanás, não peneira Pedro não aí. Não vai confrontar Pedro, não vai tentar Pedro não. Ele disse, não, vou deixar, pode ir lá. Eu só quero que tu não desfaleça, Pedro. Porque essa peneira vai te tornar inabalável, Pedro. Essa peneira vai te fazer chorar amargamente, Pedro. Essa peneira vai te fazer dependente de mim, vai fazer você reconhecer que você é frágil, Pedro. Deus precisa abalar as nossas estruturas, estruturas frágeis que estão fundamentadas em filosofia humana, no que esses nossos olhos estão vendo aqui, ó. Porque isso aqui, irmão, uma hora vai cair tudo, irmão. Pode cuidar do jeito que for, irmão. É assim, ó. Plá. Nem a Kate dá jeito, tem hora que nem a Kate dá mais jeito. Pode pintar, pode fazer uma hora. Externamente pode estar tudo bonitinho, mas vai desabalar, vai descambando tudo, irmão. Não adianta conversando com uma pessoa que é complicada, né? Quando chega a idade assim, ela não se conforma com a estrutura do corpo assim, e fica de todas as formas querendo mudar aquilo, rapaz. Eu olho assim, meu Deus, que desespero, cara. Que desespero, é firmado só naquilo que é abalável, não tem uma estrutura inabalável assim em Cristo. A coisa que eu olho assim, meu Deus. E ela fica desesperada e tenta de todas as formas, todas as coisas. E eu falando com meu cunhado, ele assim, eu vou viver mais uns 20 anos, né? Eu assim, se der tudo certo, se não acontecer nenhum imprevisto. Porque é isso que o tempo faz com a gente. Quando a gente não está firmado naquilo que é inabalável, irmão. Jesus precisava firmar no interior de Pedro uma estrutura inabalável, para na hora que ele estivesse diante da morte, ele dissesse assim, não, nem me crucifica como meu Senhor, que eu não sou digno, me crucifica de cabeça para baixo, tranquilo. Isso significa que o abalo não é o fim, é o filtro, irmão. Deus nos abala para nos filtrar, para nos tornar inabaláveis. Diante do tempo, diante dos acontecimentos, das circunstâncias, a gente vai cuidar, a gente vai tomar remédio, a gente vai fazer exercício, a gente vai fazer de tudo. Mas nós não podemos estar firmados nisso. A nossa estrutura tem que estar firmada naquilo que é inabalável. Porque nós somos frágeis, muito frágeis. O que cai, não cai por fraqueza. Cai porque nunca foi base. Aqueles que caem, irmão, que estão caminhando na convivência com Cristo, de repente caem, irmão, é porque nunca teve uma base sólida, irmão. Era uma base abalável, muito frágil.
Era um relacionamento muito frágil. Sabe aquele amigo que você tem, por qualquer descuido que você dá, ele já não quer mais conversar com você? Olha, só que é um relacionamento frágil, né, cara? Aquele casal, por qualquer coisinha que fala, por causa de nada, já se separa. Isso é um relacionamento frágil, irmão. Relacionamento que não dura, que não aguenta pancada. Mas que em 2026 o nosso relacionamento com Cristo seja um relacionamento que nada venha abalar. Nós sejamos inabaláveis. Assim como Jesus tratou com Pedro, Ele venha tratar nas nossas vidas. Hebreus 12, 27 diz assim, ó, para que permaneçam apenas as coisas que não podem ser abaladas. Pedro chorou, mas não foi o fim. E Deus continua escrevendo grandes histórias, apesar das nossas fraquezas. Deus continua derramando misericórdia, apesar das nossas negações. Deus não desiste. Deus escreve histórias com pessoas reais, frágeis, que às vezes caem, mas que ousam se levantar de um Deus que pode todas as coisas. Pedir perdão e dizer, Senhor, me faça mais parecido com Cristo. Esse é o Deus que nos acompanhou durante 2025. Esse é um Deus que não largou a nossa mão durante 2025. Esse é o Deus que nos levantou quando caímos em 2025. E esse é o Deus que vai estar nos esperando em 2026. Amém? Quantos creem? Vamos nos colocar de pé? Terça-feira nós ainda temos mais um culto esse ano. Não vai ser na quarta, vai ser na terça, às 8 horas. Nós vamos estar aqui adorando a Deus e ouvindo mais uma palavra. Que Deus possa tirar aquilo. Às vezes nós construímos estruturas muitas vezes em nome de Deus, que não suportam a presença de Deus quando Ele chega. Não suportam as provações, as tentações, e elas rangem facilmente. Mas que nós possamos olhar para aquilo que deixamos de fazer e dizer, Senhor, eu vou me esforçar mais. Eu vou ser mais responsável por aquilo que o Senhor pediu para fazer. Nós temos um pedido de oração aqui pelo Marcos, o Juliano, a Bruna e o Adriano. Existem muitos Marcos nesse mundo, não existe? Eu conheço uma infinidade de Marcos aqui. Mas esse aqui, eu não conheço. Mas eu creio que Deus conhece. Esse Juliano aqui, eu creio que Deus conhece também. Essa Bruna, eu creio que Deus conhece. Esse Adriano também, eu creio que Deus conhece. Até os fios da cabeça dele, Deus tem contado, irmão Luciano. E nós vamos orar por essas vidas aqui. E que Deus possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado, curar aquilo que precisa ser curado, e possa construir uma estrutura inabalável no coração deles. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença que derruba aquilo que é abalável nos nossos corações. Obrigado porque, apesar de muitas vezes nossa infidelidade, as nossas ações que te negam, o Senhor continua vindo até nós e perguntando se nós ainda o amamos. O Senhor sabe que nós o amamos, Senhor, mas somos humanos e temos falhado, Senhor.
mas nos dá ouvido mais sensíveis, Senhor, para não entristecermos o Seu Espírito Santo. Queremos viver um ano em que possamos caminhar com o Senhor e o Senhor possa se agradar das nossas ações, das nossas atitudes. E como igreja, Senhor, queremos orar mais, Senhor. Queremos interceder mais. Queremos interceder pela vida do Marcos, pela vida do Luciano, do Juliano, da Bruna e do Adriano, Senhor. Como igreja, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro. Restaurar aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Curar aquilo que os médicos já desenganaram, Senhor. Trazer paz, trazer consolação e dar sabedoria, Senhor. Te revelar para eles, Senhor, em espírito e em verdade. Para que eles possam, Senhor, entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida e eles venham ter um encontro, Senhor. Se não nasceram de novo, que venham nascer de novo, Senhor. Venham nascer para a honra e glória do Teu nome. E que venham ser testemunhas vivas Suas nessa terra, Senhor. E que a Sua presença possa construir nessas vidas, nessas famílias, Senhor, aquilo que não pode ser destruído. Em nome de Jesus, entregamos essas vidas em Suas mãos, Senhor. E queremos Te agradecer, Senhor, pelo ano de 2025, Senhor. Te agradecer porque o Senhor não nos deixou sós. O Senhor esteve conosco. Fomos alvejados, sim, Senhor. Mesmo declarando amor ao Senhor, nós fomos alvejados, mas o Senhor restaurou aquilo que precisava ser restaurado. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos fez fortes novamente. Porque apesar das nossas falhas, nós entendemos que maturidade não é ausência de erro, é reconhecer que muitas vezes erramos. Erramos e nos prostramos e pedimos perdão pelos nossos erros, Senhor. Que possamos ser mais generosos em 2026. Que possamos ser melhores para agradar tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. E ser agradáveis aos Teus olhos, ó Pai. Então, em nome de Jesus, a Tua igreja te agradece e te pedimos, Senhor. Continua perguntando, Senhor, se nós o amamos. Continua perguntando todos os dias, para nós lembrarmos que esse amor tem que ser colocado em prática, Senhor. Para nós lembrarmos que esse amor tem que explodir em ações, Senhor. Para nos lembrar que não basta apenas chamá-lo de Senhor, Senhor, mas é fazer aquilo que o Senhor manda. E que nós possamos, Senhor, ter um 2026 cheio da Tua graça e da Tua misericórdia, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe todos vocês.